Quantos anos você tem agora? E antes, você tinha quantos anos? 1. E depois? 2. E depois? 3. E quantos anos você vai fazer no seu próximo aniversário? 4 vezes eu vou fazer depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. E secondo me è questo lo spirito col quale si debbono accogliere I bambini. This is the first major challenging situation. Struggle through the birth canal. This is like the first challenge in life. And you hang in there and you made it through. This was a hero's journey for me and I made it. They are fighters too, you know. They survive, you know, they survive these incredible births. If you think of a newborn baby, you have a red, wrinkly little baby you are holding in your arms. They can barely hold up their head. And by 3 years of age, they can walk, they can talk, they even lie about some things. So by 3 years old, they are engaged in some deception. They're engaged in empathy for others. One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. Even philosophers and psychologists and psychiatrists thought that babies were irrational, they were egocentric, they were amoral, they didn't understand cause and effect, they couldn't take the perspective of another person. And in the past 30 years, our science has taught us that everything is exactly the opposite. You guys are the best sisters. Yes. No. Yes. You say yes? No. Filha, pinta na folha, filha. Na mesa não. Zizi, pinta na folha, por favor. Eu vou tirar a caneta de você. Instead of thinking of them as being blank slates, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. We often say that toddlers have trouble paying attention. What we really mean is that they have trouble not paying attention. So what they're doing is being very, very sensitive to all of the patterns of information, everything that is happening around them. And then they're taking that information and putting it to use to try to solve problems and figure out what's going on in the world. Babies have guesses or hypotheses about what should happen in the world, and they try to confirm them. That is one of the reasons why if you have a baby in a high chair in a restaurant, they may drop a spoon off the side of the high chair and it hits the floor and makes a big noise. And the parent may put the spoon back on the high chair and say, "Don't knock off the spoon." And the next thing the baby does is pick up the spoon and throw it on the floor again to see if it makes a noise.
So the babies are busy trying to understand how predictable the world is. Does the world work like this? If I drop that spoon, will it make another sound? Sometimes they do experiments with us. If I drop the spoon, will my mother get excited? The mother is saying, stop. The baby is thinking, this is wonderful. I understand my mother. I can get her to make this facial expression. Children with high self-esteem are willing to take some risks and chances about learning new things because they can be wrong. So self-esteem helps you do new things even if you will not be successful. Most of the time, young children are not successful. Children fail a lot. As adults, we have to try to understand what it would be like to be a child. They try to climb up on the couch and the couch is too high. They try to feed themselves and things spill. And so we need to boost their self-esteem and make them feel good so they can go through life, which they have to keep going until they can succeed. We call the early years formative. What is firing the baby's brain? It's nothing less than a sense of self. How does it feel to be me? How does it feel to be human? This life, what is this? That's what's forming our sense of self and our sense of the world. Un bambino abbia bisogno di essere lasciato anche libero di scegliere, libero di osservare, libero di avvicinarsi, di spostarsi, libero di poter vivere un materiale in diversi modi. A volte mi sono sentita spesso dire il bambino ha bisogno di imparare, è una sorta di vaso da metterci dentro degli saperi. No, non è vero, non è questo. Non è una tabula rasa dove tu appoggi i tuoi saperi, le tue competenze. I bambini apprendono, imparano e co-costruiscono il sapere. Quindi insieme a te, insieme ai loro compagni, insieme agli altri bambini, e lo fanno se ti vedono coinvolta, se ti vedono divertirti con loro, se ti vedono interessata a quello che fanno e se vedono che questo interesse passa non solo dal bambino all'adulto, ma soprattutto dai bambini ai bambini. Learning begins literally from the time that babies are born, and there's even some evidence that there's learning inside of the womb. Learning isn't having an agenda. It's forming associations, recognizing when they discover, gee, this block fits into this slot in a particular way. You know, when they put things together that have never been put together before, or they're in the kitchen playing with the pots and pans, they're in the woods building a playhouse, or on the beach building things in the sand. They're just inventing. They're the world's original innovators. Imagining alternative worlds, imagining being able to think about the world in a way that's different from the way the world actually is, that's actually one of the most powerful capacities that we human beings have as adults. So if you think about it, everything in this room was imaginary from the perspective of someone who was back in the veldt as a hunter-gatherer at the beginnings of human evolution. Beginning shortly or immediately after birth, and really for the first few years of life, the brain is making connections between brain cells at a very rapid pace. Every second, the brain is making
between 700 and 1,000 new connections every second. In the baby's brain, there's many, many different routes and possible connections from one neuron, one nerve cell to another nerve cell. What happens in development is that those pathways that are used a lot get maintained and strengthened, and the ones that aren't used, that don't get any input, just sort of disappear. O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, vem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita. The most important ingredient is the people who interact on a regular basis with young children. What we call the serve and return interaction between babies and adults. A baby does something, like a baby will smile or coo or fuss around, and the adult responds to exactly what the baby's doing. And then as babies get older, even when they're still infants, they respond back and forth from the very beginning. So it's this back and forth responsiveness that's absolutely critical for brain development. Onde que você morava antes de você nascer? Quando ela comia algum vegetal, eu comia lá dentro. Tinha uma correntinha que puxava comida até a minha boquinha. Eu tive que esperar muitos tempos. Tive que esperar, eu ia chutando para tentar abrir. Tava com medo de sair? Não. Você queria sair? E assim que você saiu da barriga da sua mãe, o que foi a primeira coisa que você sentiu? Eu senti que eu estava onde eu queria estar. Quem foi a primeira pessoa que você viu depois que você nasceu? A minha mãe. The mother is the first sample of humanity that the child gets in touch with. So the relationship that you have in mother will determine what world you are going into and how much support you can expect from other people. Olha eu grudada. Você tá grudada em quem? Da minha mãe. Olha, parece uma nuvem. It's just this level of love that I have been blessed to experience, that, you know, someone can tell you, you're gonna love this child. No one could have prepared me for this level and this depth of love. My goodness, to love these babies more than I love my own parents. The second that we find out, it's like, I have life inside of me. And every fine detail, you know, even through my hips are stretching and I can't sleep at night. It's all of these little things that really just add to the love. When you get to hold them, it's like I went through all of that just to hold you.
Quando eu era, assim, tinha uns 12 anos, eu era um pouco arteira, né? Que é uma criança que não era, né? Eu conheci o centro, aí nessa que eu conheci o centro, conheci umas amizades diferentes, né? Acabei, né, fazendo coisas erradas, né? O quê? Drogas? Droga, tudo. Usava, cheguei a usar, mas assim, na época era cola, né? Os cheiradores de cola. Fui presa, só que aí já era de maior, né? Presa por quê? Roubando. Cadê esse cheiro gostoso? Cadê? Tá todo cuidinho, né? A minha relação com o Isaías é maravilhosa. Não sei se você percebeu, que ele tá tentando falar mamá, calma, filho, vai empurrando aí. O pai dele vai ficar doido porque vai falar mamãe primeiro, né? Ah, ele é tudo pra mim. Eu sou o escudo dele, sou a Mulher Maravilha pra ele. Ele me vê assim, cara. A partir do momento que abriu o olho já, né? Que já reconhece a mãe, o movimento, assim, quem é essa mulher? Conhece essa voz? Acho que a partir do momento que abriu o olho, já... Tá aprendendo. Já tá sentindo. O dedo da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Só o fato de ele tá batendo assim na minha mãozinha, já tá aprendendo, já. Entendeu? Ensinar ele batendo palminha. Ô, eu vou até o céu quando eu vejo ele batendo palminha, cara. Ô, olha aqui, coisa... Tava trabalhando na creche, de auxiliar de limpeza, direitinho. Só que eu tava faltando muito porque eu não tava conseguindo alguém pra poder ficar com ele. Não vou deixar meu filho na mão de qualquer pessoa, né? Então, entre eu optar, deixar meu filho na mão de qualquer pessoa e trabalhar, eu preferi ficar com ele. Vou ter que apelar. Vou ter que apelar, cara. Vou. Fazer o quê? The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in the society. I don't want to minimize the role of men, because I think they're very important. I think absent the father, the children will grow up in a much worse state. But I also think the mother is paramount. And we know that. We've seen lots of successful families where one mother alone, even though she doesn't have the male, has been able to produce very successful children. As crianças precisam ser cuidadas. Essa é uma função inegociável. Quem vai fazer isso, negocia-se. Então, cada cultura vai dar um destino para isso. A nossa está caminhando para pais que ficam na função que antes era das mães. Não tem nenhum prejuízo nisso. E se ela respeita o desejo de cada um, seja da mãe, seja do pai, tá ótimo, tá valendo. Porque é isso que a criança precisa. De pessoas que cuidem dela a partir de um certo desejo de fazer isso, não de uma imposição. I kind of struggle with the fact that, like, on one hand, I'm the only stay-at-home dad that I know. On the other hand, somebody does that. Like, somebody has to do it for every child that's here. We don't have a whole punch, but we do have string. We can improvise. What improvise mean? It means make do with what you have. Ta-da! This is Shep. He's my youngest son. And that is his Halloween costume. Shep's 2 years old and he's really into trains. So I figured that would be the best thing for him to go as for Halloween. Halloween was yesterday. So I spent a lot of time and hot glue putting it together for him to wear, but it ended up being too heavy. Hey. I need you to eat at least 3 bites of salad and all of your beans before you get more bacon. Mom, I'm just gonna open it. Okay, you just want to see it? Okay, this is what you get if you eat the rest of your salad. I was working a job as a research physicist. Been with the company for about 12 years. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? And a year after deciding to be a stay-at-home dad, I realized that it really was one of the best decisions that I've made in my life. As pessoas perguntam pra mim, vem cá, quando que você volta a trabalhar? É como se eu estivesse sem fazer nada esse tempo todo, né? Mas você cuidar dos filhos, você dedicar um tempo considerável da sua vida para cuidar dos seus filhos,
é considerado nada. Cuidar dos seus filhos significa que você está cuidando de pessoas que vão ser futuros cidadãos, que o sujeito vai votar, o sujeito vai botar fogo no índio ou não vai botar fogo no índio. Você tá simplesmente trazendo gente, você está formando a humanidade, cara. E isso é nada, é absolutamente nada para a sociedade, entendeu? When I accepted the position, I understood that they did not offer maternity leave, but instead short-term disability would take its place. And they first offered 2 months, so 8 weeks of short-term disability with the option to extend if your doctor feels that it's necessary for to grant an extension. And so I went with that, but at the end of the 2 months, my boss was determined to have me back, you know, like, when are you, I mean, we had a conference call about the day that I was supposed to return, and it was like, okay, you're coming back, you know, that's the plan. But when that time came, I couldn't leave her. I was just really learning how to breastfeed. At 2 months, I was just getting my supply up. 90% of women in North America want to breastfeed their babies. They want to nurse their babies. Yet, at 6 months, in the US, it's something like 16% are still nursing, and in Canada, it's 26%. Those are very low numbers, considering how many said they wanted to be nursing their babies. And in countries where we do this, where you get paid full, you know, your full salary to be off with your child, guess what? The breastfeeding rates are really high. So for instance, in Sweden and Finland and many of those countries, they give paid maternity and paid paternity leave. And what we find is that if you have an involved father, that the woman is more likely to be able to successfully breastfeed and to reach her breastfeeding goals. That's amazing, right? An involved father helps a woman do what she wants to do also, to be more involved with the child. Unpaid leave for many families is not a possibility. It's critically important in those early months to encourage someone to be there for the child all the time, and paid leave does that. Quando eu peguei os dois, tanto o Benjamin quanto a Estela, eu fiquei absolutamente encantada pela natureza, mas o amor que eu sinto por eles é uma construção diária. Eu aprendi a amar meus filhos desesperadamente, assim como eles aprenderam a me amar desesperadamente, porque eles descobriram que eu era a mãe deles pelo dia a dia. Que eu construí todo dia ali, todo dia. Se eu saio e fico 9 horas por dia longe, e 2 horas com ele por dia, como é que a gente faz para construir isso? Ah, mas aí tem a qualidade do tempo que você fica com a criança. Como é que é essa qualidade? Como é que funciona isso? É quantidade, criança quer quantidade. Fala isso né? Tem uma amiga que fala isso. Fala isso pro seu chefe, que você vai trabalhar 10 minutos por dia. Vê se ele topa, mas com qualidade, entendeu? Você vai ter qualidade no tempo. Fala isso, vamos ver se ele topa. Esse mundo investe em satélites, enfim, em diversas áreas para conhecer novos planetas e ir para Marte, para a Lua, para Urano. A gente não vai investir na condição humana, na humanidade que está nascendo? Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? We go on maternity leave for about a year. Yeah, I know. It's never easy to tell your boss that you're pregnant, because they know that you will go and stay away for a long time. It's very common in Denmark that you go for a year, but you can also go for 6 months or a shorter time. And we have a system that's women are very strong in Denmark, so we kind of try to get the fathers to take more maternity leave, a longer maternity leave. So it's very common in Denmark that you see a father with the small kids taking 4 months off from work to stay with his kids while they're small. And we try to make the system so more men will do this. So we kind of share
the house work and being with the kids. Ele é cabeludo. Ele é pouquinho careca na testa. Às vezes ele faz uma cambalhota. Eu coloco meus pés nas pernas dele e viro pra trás. O papel do pai é um papel fundamental e diferente, né? Que é um papel de ir mostrando para a criança que existe um mundão lá fora para além desta mãe. I'm a terrible dad, but my children, my children like me. In fact, they love me. And I mean, I said to them the other day, I shout at you too much. And they said, no, you don't. You only shout when we do something wrong. And I said, yeah, but I shouldn't shout at you. And they said, no, you're great, you don't shout. And they are so blinded by love for me, just because they need me so much as their father, that they almost can't see my flaws. Quer que eu mergulhe? Então me empurra pra eu sair. Deixa eu só tomar banho. Ih, onde eu tô? Não tô vendo nada. Cadê? Achei! Eu não tô enxergando. Cadê o papai? Cadê o papai? Achei! O mais difícil é você estar cansado e sentar, ler um livro, de conversar com ele, de ter paciência de não sair gritando, de na hora de dar uma bronca você agachar e olhar no olho dele e falar de uma forma que ele entenda. Isso é ser pai, isso é difícil. I had a job offer in Prince George's County. My oldest child, Mackenzie, she goes to school in Georgetown. So I take her to school every day during the week. The money was fair, but it just wasn't fair enough to completely sacrifice not taking her to school. Solta. Solta, filho. Ai. Eu vejo gente impressionada com o fato de eu trocar fralda, assim. Eu ouço esse comentário direto. Nossa, tá com prática, né? Porra, eu tô com prática, eu faço isso o dia inteiro, eu faço várias vezes isso. E eu acho super natural eu fazer isso. Ou chamar ele de paizão porque ele troca fralda, tipo, não é por isso que ele é o paizão, tipo, sabe? No final das contas, essa parte pra mim é tão natural, eu ter que fazer a janta porque a Mi tá com o bebê durante 12 horas grudado no peito dela e eu ter que fazer o café da manhã ou limpar e lavar roupa. You make trouble? You making trouble for me? Oh yeah, you're making trouble. Às vezes as pessoas falam que hoje em dia os pais ajudam mais, né? E eu acho que essa é uma questão que a gente deveria refletir. Quando a gente fala ajuda, significa que você está partindo do pressuposto que a responsabilidade é da mãe, né? Então, a ajuda é assim, alguém que vem quebrar um galho, né? Na verdade, existe pai que participa e existe pai que não participa. A ideia não é em relação à mãe, mas é em relação ao bebê. Como é que ele constrói o vínculo com o filho? Vínculo é algo que se dá muito no presente, no cotidiano. Então, assumir uma responsabilidade é se fazer presente na vida do seu filho. हमने जो है अपनी जिम्मेदारियां बांट नहीं रखी हैं जो जिसके हिस्से में आता है वो कर लेता है अब ये ज़रूरी नहीं है कि जी पोटी आपने दुलानी है अब ये सो रही हैं रात में कर दी तो मैं उठाता नहीं मैंने खुद नहीं दुलाती
क्या समझे और रहे कारोबार की बात कारोबार मैं ही करता हूँ ये नहीं करती As pessoas comentam que ele dá muito plantão e as pessoas falam, pô, mas alivia pro cara, né? Deixa ele descansar. Eu falei, cara, mas eu não sou mãe dele, né? Eu não posso ficar aliviando pra ele. Ele tem 2 filhos, ele... Tipo, não... Sabe assim, a gente junto tá aqui com o mesmo propósito, né? Como é que a gente faz? E ele não, em nenhum momento acha que não deve, sabe? Isso só dá mais força pra trabalhar, você se sente bem com as crianças. E pro casal, porque aí você não sobrecarrega ninguém, né? A gente cresce junto, né? As mulheres, elas vivem um dilema em relação à entrada ou não do pai, né? Elas se queixam muito frequentemente que esses pais são ausentes. A questão é que elas não deixam esses pais entrarem, porque elas imaginam que a versão do pai, a forma do pai cuidar da criança, é uma negação da forma delas cuidarem, como se existisse a forma, né? E a forma delas ou está certa ou está errada. Como a do pai costuma ser diferente, o que é muito bom, elas entendem aquilo como uma afronta à forma delas, né? Demora para elas perceberem que não tem a forma, tem diversas formas. E que tudo bem. Where the relationship becomes unequal is where only the mother knows how to do things. So only the mother knows how to change a diaper or to hold the child. And so the father is always saying, the child is crying, you take her. And then the father feels, well, my job is to earn money and and my wife should be giving me more attention. Whereas I was in this role of co-parenting from the start, not because I'm a better person, but that was just the kind of choice that we'd made. And that helped me not kind of be resentful of the time my wife was giving to the child, because I was also giving this time to the child. I do think that you have to, after a couple of months, you have to say, we're not just mother and father, we're also partners. Yo tengo 2 hijos, Joaquín y Felipe. Joaquín tiene 6 años, Felipe tiene 3 añitos. Soy enfermera. ¿Vas a hacer burbujas? No, burbujas con el té no, Trabajé el año pasado durante el día y la maestra del nene más grande me decía que lo veía angustiado, que se le notaba que le faltaba mamá o papá durante gran parte del día. Al separarme y quedarme sola con ellos, tuve que decidir pasarme a la noche para poder estar durante gran parte del día con ellos. Una jornada con ellos, después no puedo descansar a la noche, tengo que ir sí o sí a trabajar porque es así mi rutina. Y después al día siguiente estoy con ellos para lo que ellos necesiten. Puse la camiseta de madre y eso también es como que me trajo alguna dificultad con la pareja, porque es como que me olvidé de ser mujer con mi pareja y me aboqué a mis hijos. Pero bueno, estoy con ellos. The first lesson that my husband and I learned, that I think we learned it quick, but we could have learned it quicker, was to never talk about, can you do me a favor? So the idea was like that we were doing this together, that it was a partnership. Our children don't care whether I'm important. They don't care whether I make any money. The only thing they really care about is whether I'm present.
And that's a really good life reminder. I want to try pushing you on the grass. Okay, put you on it. Okay, ready? Oh! No, I'm not gonna let you do this time. Oh! Oh! This is my major role as a dad, is as a play platform. Like that? How's that? We can do it too, just like this. I think that from a creative perspective, one of the most important things to give kids is nothing, is to allow them to invent things with whatever happens to be around. And I think to just encourage them to invent worlds. Eu não dou brinquedo muito pra eles, assim, a gente tenta, quando tem caixa de papelão, a gente faz, corta e cola, faz tipo uma casinha mesmo, assim, a gente vai lá fora, pega as folhinhas né, e cola, faz o tronco, cola, como se fosse uma casinha, de verdade, a gente pega o material orgânico e faz, eu quero que eles sintam, que eles trabalhem com isso. O Benny quer Skylanders, agora ele gosta de Skylanders, eu não compro Skylanders pra ele. A gente vai no computador, faz um print, né, os desenhos, ele corta, ele faz cartas. Então é uma coisa que é um processo. Não é uma coisa assim, eu quero uma coisa, eu ganho uma coisa. É tipo assim, eu quero isso, então vamos criar alguma coisa em cima disso. E ele fica uma semana trabalhando nas cartas dos Skylanders, entendeu? E ele chega em casa feliz da vida, querendo trabalhar naquilo. This notion of providing opportunities for children to explore and learn and whatever else, or play. Play is the major vehicle for children to learn. What you want is for children to not have everything so easy that they, it's not a challenge, or not have things so hard that they can't do it. Because if you watch any baby play, or any toddler or preschooler, particularly babies and toddlers, they work at the same thing over and over again, right? I mean, adults kind of sometimes get bored by that. You see a child gets a new toy or something, even if it's something as simple as putting blocks in a cup or a simple puzzle. As soon as a child does it, the child wants to do it again, more, again, because there's this inborn drive for mastery. A criança, ela é na brincadeira, né? Todas as outras relações é aquilo que vai compondo, dando alguma forminha, mas a essência é no brincar. E ela é para que seja no presente, no aqui e no agora, não com um objetivo final para que desenvolva determinadas habilidades. Ela é por si só o objetivo. It's their work. It's what they're supposed to be doing, right? I mean, it's all the important things are happening when they're playing. They're engaged, they're participating in the world, they're learning. Vous avez vu des enfants, des bébés qui sont tranquilles, je dirais, qui sont laissés un peu à leur propre réalité, comment quelquefois ils rêvent, ils regardent, ils absorbent, ils écoutent. On sent qu'il se passe énormément de choses, mais que ça ne fait presque pas de bruit. Ça, ce sont des moments qui sont formidables. Formidables. Il faut lui laisser le temps de sentir l'existence passée, parce que c'est une richesse pour la suite. Não uma casinha, vamos fazer uma
credo che sia uno degli aspetti che un insegnante, un adulto, anche a livello della famiglia, ma ancora nella scuola è proprio il compito di un insegnante, è la costruzione soprattutto di contesti interessanti. Che profumi di camomilla, mi fa venire la voglia di bere una bella camomilla. Allora, cosa sto offrendo a mio figlio se sono una mamma o ai miei bambini se sono un insegnante? Delle relazioni e delle storie, bellezza anche. E gli sto offrendo qualcosa che nasce dentro una storia, dentro una cura. È buono? Buona. Provate. Buona. È buono? Il cibo è cultura. Nel momento in cui noi diamo determinati alimenti, stiamo facendo un percorso culturale, stiamo in qualche maniera dando uno stile di vita ai bambini. Il cibo ha un ruolo importantissimo, nel senso che deve andare a sopperire un bisogno di amore, di attenzione, di cura che in qualche maniera va ad assottigliarsi sempre di più. Allora, molti bambini vivono in appartamenti anche molto piccoli. Come facciamo a creare un buon ambiente per i bambini? Ma l'ambiente prima di tutto è nella mente delle persone. Puoi avere anche non tantissime cose, non tantissimo spazio, ma che valore dai a quelle cose, a quegli spazi, coi bambini, a quell'ambiente? Eso. Ay, me duele. ¿Me va a dar el remedio? Necesito el remedio porque me duele mucho. Aquí está. ¿Ese es el remedio? No, yo quiero en una tacita el remedio. Aquí está. Ahí está. Se siente mejor. Me sinto melhor, sim, graças, doutor. Muitas vezes os pais acham que eles deveriam fazer do ambiente do bebê um espaço meio escolinha, né? Cheio de recursos, cheio de objetos pedagógicos e lúdicos. A graça da criança brincar é justamente subverter os objetos e transformá-los em brinquedos. Então, que uma caneta com uma régua vire um aviãozinho é muito mais interessante para o desenvolvimento da criança do que o aviãozinho pronto com controle remoto. Na hora que ela subverte o objeto em brinquedo, ela cria. No que ela cria, ela aprende, ela transforma, ela inventa, algo de novo acontece. Então, os pais não deveriam se preocupar tanto em comprar coisas prontas, em tentar fazer da casa deles um certo cenário para brincar, mas de deixar as crianças circularem e experimentarem, né? Às vezes o paneleiro da cozinha é 1000 vezes mais interessante para a criança do que aquele armário de brinquedos que ela conhece. Porque aí ela pode brincar do que os pais fazem, que é cozinhar. Isso é muito mais significativo do que a brincadeira estruturada, organizada por um adulto, né? Então, o ambiente da criança tem que ser o ambiente dos pais, né? Onde ela possa circular com segurança e liberdade. Já tá pronto o macarrão. Tá pronto o macarrão, rapaz? A gente vai comer tudo. Toma macarrão. É, rapaz. Macarrão, papai. Deixa eu ver. Que gostoso. É molho do que você fez? Eu fiz de manga. Que delícia esse molho de manga. A criança que tem o contato com a natureza, ela tem um habitat do brincar vivo e orgânico. Ela tem ali, nos objetos da natureza, o que ela sente que é a relação mais próxima dela, no sentido de não existir nada igual, nada estático, nada plano. As coisas são absolutamente com contornos da qual a vida oferece. Nella natura mettono in gioco tutta la loro corporeità.
la esplorano e la apprezzano anche non solo da un punto di vista biologico e naturalistico, ma anche da un punto di vista etico ed estetico. La bellezza ha intrinsecamente un valore di tipo etico e morale. Crediamo che il bello chiami il bello, chiami i gesti di bellezza, che la cura chiami i gesti di cura, e questo credo che sia un bellissimo esercizio di cittadinanza, un bellissimo allenamento alla costruzione di un uomo. A empatia é um dos sentimentos mais primordiais da vida humana. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, sentir com o outro, sentir como o outro. A criança tem empatia com tudo, com as pessoas que a rodeiam, com os brinquedos, com os bichos, com as plantas, com as pedras. Para a criança tudo tem vida, tudo tem alma, e ela pertence a tudo isso, ela faz parte de tudo isso. Eu sou Catarina e você é Catarina também. Qual é seu nome? Flor? Não, Catarina? E eu sou Flor. Osservare i bimbi e fare questi dialoghi con loro diventa straordinaria la quotidianità, l'atto quotidiano, l'atto semplice. La pioggia può diventare una cosa interessantissima, la luce che cambia, cioè vivere con i bambini, stare con loro, è una specie di riscoperta proprio, in qualche modo, di molte cose. Deve essere però un adulto che continua a incantarsi, anche lui per primo, di un pezzetto di carta stagnola, quella dei cioccolatini, sai, la carta stagnola che scricchiola, che ha tutti i barlumi di luce, cioè l'adulto deve anche lui continuare a incantarsi di queste cose. Para desenvolvimento de linguagem, por exemplo, é apenas e simplesmente conversar com a criança. É realmente, não é só falar muito para a criança, mas é responder quando a criança fala. O hipopótamo vermelho pulou em cima da costa do hipopótamo azul. Fala sério? Um exemplo muito corriqueiro é: a gente vai sair hoje. A criança pergunta. Uma mãe pode simplesmente falar sim ou não. Uma outra mãe poderia falar: você gostaria de sair hoje? E isso vai fazer com que a criança agora fale, prossiga a conversa. E vai falar alguma coisa: sim, eu gostaria de sair hoje, ou não, eu não gostaria de sair. Aí a mãe poderia perguntar: por que não? Ou por que sim? Você quer água? Quer? De verdade ou de brincadeira? De verdade? Eu vou pegar água, tá? O que eu quero fazer com meus filhos, eu quero enxergar eles. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles. Que eu estou escutando o que eles estão falando. Que eles não vão ficar lá gritando e fazendo alguma coisa e eu vou ignorar. Não é, fica quieto. Não é assim. É, ok, eu vou no chão, no meu joelho, no nível deles, olho no olho. Eu acho que o meu dever é criar um ambiente seguro, com amor, onde eles possam florescer para ser a luz que eles são, entendeu?
做自己更喜欢的事情。另外呢，就是还有一点最重要的事情，也长大让他们要成为什么样的人。我只是想让他们。哎，说错了。我爱爸爸。嘿，对，爸爸最爱你。It's very important to listen to children. If you do not listen to children, you lose out children. Children have something valid to tell every other person. Even a toddler, as they struggle to say something, whatever they are saying is extremely valid. When a child is struggling to say mama and struggling to say baba, that's communication. De fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda bela. Amarela. Fica amarela. Daddy? Yeah. I think we're going to be higher than a fire truck. We're going to be higher than a fire truck? Yeah. You count the number of words that children hear in welfare families, in working class families and professional families. You see huge differences in the number of words they hear per hour. And people have counted the number of words and the gap between the children in the poorest families and the children in the professional families. And the figure that's often cited is 30 million words fewer by the age of 4 that children in welfare families hear than children in professional families. Bello. Ouch! Oh! Oreja. ¿Y tu oreja? ¿Y tu oreja dónde está? No. ¿Y la nariz? ¿Y los ojos? No, los ojos te dije. ¿Dónde están los ojos? Pera. En la pera, sí. ¿Y el codo? Ah, muy bien. Why is this word gap important? Because every time a parent speaks to a young child, it sparks something in the child. It's a stimulation for the child. It forms brain connections. If a young child is hearing 30 million words less than their peer, already it's an uneven playing field. And then I ask you, what do words cost as an intervention? Nothing. 送情郎，我送只在大门一动，不睁眼的老天爷刮起了大北风。最高兴的时候，早上一起床，我瞅见我孙子一叫我爷爷，我就很高兴。吃饭的时候啊，他也是习惯了。有时候呢，爸爸妈妈、奶奶吃饭时，他专门让爷爷报辈儿。这句话是他奶奶说报辈儿，就这就会了。爷爷报辈儿，老让我报的时候多，吃饭的时候。儿子在北京开出租，儿媳妇是在食品厂。还有这个，他有时候根据他那个厂子用量大，这个加班是有时候8、9点钟下班。Uma das necessidades vitais da criança é o enraizamento. Ela se sentir pertencente à vida, a uma família, a uma história, a um chão. O avô, a avó, geralmente é o contador maior de histórias. Ouvir essas histórias vão ampliando as margens da vida da criança e o seu enraizamento, o seu pertencimento. E cosa facevano con questa pietra gli uomini della casa? Tagliavano le pecore, gli anellini, tutte le cose. Perché non avevano il ferro. Non avevano i coltelli, il ferro non l'avevano. No. E loro usavano questa pietra. Diz que vó é mãe 2 vezes, e é verdade. É mãe 2 vezes, então acho que o amor é duplo. É um amor tão forte, uma coisa tão forte que eu não sei explicar. Descobri que eu estava grávida com 4 meses já,
E quando eu descobri, foi um baque muito grande. Tinha quantos anos? Tinha 15 anos. E foi tipo uma bomba. Porque muitas vezes eu tentei, assim, pensei em tirar a criança, pensei em me matar. Muitas vezes. Acho que o que mais me doeu foi isso, porque eu tinha colocado ela num curso. Eu queria que ela saísse daqui do bairro, sabe? Não ficasse nesse mundinho. Mas, infelizmente, as coisas não foi assim do jeito que a gente planeja. Nunca é, né? Tendo uns pais como eu tenho, não se acha em lugar nenhum. Porque eu achei que eles iam me mandar embora. Porque eu achei que eles iam me botar na rua. Mas não, me apoiaram. Cheirosa? Eu dependo de pessoas para poder ficar com a minha filha, para mim poder trabalhar. Eu gostaria de passar muito mais tempo com ela, mas não dá, né? Eu preciso trabalhar. Vai pra Vanessa. Tchau, meu amor. Tchau, bebê. Tchau, neném. Dá tchau pra mamãe. Tchau. Tchau, bebê. A irmã vai voltar, a irmã vai voltar. E você ir trabalhar e deixar o seu filho, sabe? Ele esticando o bracinho pra ficar com você e você ter que sair pra trabalhar, gente, não é fácil, é muito difícil. Aí é onde entra o meu anjo, porque meu filho se divide entre eu e ela, entendeu? Então, quando ele vê, quando ela chega, a felicidade dele, ele escuta a voz dela, ele acorda, Dani, 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 Dani. E ele é apaixonado por ela. E eu quero mais é que ele seja muito apaixonado por ela também, você entendeu? Porque daí eu tenho certeza da importância dela também, entendeu? E eu sei o quanto ela gosta do meu filho. Olha o avião. Você comeu a comidinha todinha? E você tomou banho? Cada um de nós é um. Ao mesmo tempo, nós pertencemos a alguma coisa em comum. Nós aprendemos relações ao mesmo tempo de competição e colaboração. Há uma relação competitiva, que é natural até um certo ponto, mas há muitas relações de colaboração, como há relações de colaboração em todas as formas de espécies vivas. A criança aprende isso com os seus irmãos.你要砸一下妹妹，爸爸就是真的生气了。儿子，你干嘛那么暴力啊？你怎么一会儿就翻脸了呀？啊？是为什么呀？你的脾气怎么这么火爆啊？妹妹都不让我那会儿来了。Eu tô vendo. Eu tô deixando, mãe. Que isso? Não pode. O que não pode? Senta. Não vou sentar. Eu tenho que ficar aqui na tua volta. Senta. Não vou. Deliciosa, que vai agora pegando a sua boca aí. Ah, peraí, ela não tem. A questão da birra é super interessante, porque ela vai de um processo, ela onde culmina um certo processo de separação da criança com os pais. Então você imagina, o bebê vem sempre de um outro ser humano, de um outro corpo. Então tem todo um processo de se separando desse corpo via parto, via desmame. E dentro desse processo também está a possibilidade do bebê fechar a boca e não comer nada, não dormir quando os pais desejam, ou seja, começar a sentir que ele é dono do próprio corpo. Mesmo que ele faça isso inconscientemente, ele vai fazendo oposição. Então ele vai controlando as fezes, ou ele vai soltando. É uma espécie de queda de braço com os pais que os pais sempre perdem.
Oi, mamãe. Mas mamãe, ajuda aqui, mamãe. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. E os pais vão tendo que dançar conforme a música, botando alguns limites, mas eles não conseguem pôr limite, nem deveriam, na autonomia que a criança tem que ter em relação ao próprio corpo, né? E para os pais, se trata de abrir mão de ser dono da criança mesmo, de poder ir deixando a criança fazer aquilo que ela tem que fazer, adquirir autonomia. Infelizmente, às vezes a gente se sente muito ofendido no nosso amor próprio quando os filhos começam a dizer não pra gente. Mas isso é um atestado de que você está dando autonomia para essa criança, a ponto dela ter tanta segurança do teu amor que ela pode dizer não. Al mercato prendiamo la tua bici, ok? No. Come no? Sì. No. Dai. Sì. 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 Every parent is sometimes tempted to hit his children because you're tired and you get very angry. They do something very naughty. The child sees this giant come up to him angry with his hand like this, and for the child it is terrifying. Quando as crianças fazem mal educação, o monstro sente e a voz do monstro engole a voz da mãe e grita e sai pela boca da mãe. Some of the abuse, the children that do not even suffer it, they see it. They see the mother and the father fighting, so for them it's normal. So they know this is how you resolve your issues. If you have a problem with the other, then you fight. And they carry that on into their adulthood, then into their families when they grow up. 我们中国啊有一句古话叫3岁看大7岁看老，而且呢父母是孩子最好的老师，所以呢一个父母的行为，他的情绪表达，他对事物的这种反应形式都会影响孩子。 I wanted to talk to you about. You had a no-nap day, and that was your choice. But what happens when you have a no-nap day is that you get very tired, and you don't always behave as well as you could. So you're going to have to try really hard to behave nicely, okay? Okay, bud. See that? Are you ready to act nice and go downstairs? Yeah? Because if you aren't ready to act nice, you can spend some more time up here. Maybe looking at books or something like that. So you want to go downstairs? Okay. Tipo assim, a criança não vai saber o que aconteceu, ela nem lembra. Essa é a parte mais importante, é a fundamental. A criança é uma esponja. Tudo que ela tá absorvendo naquele momento da vida dela é uma referência pro resto da vida dela. Então, o que ela tá enxergando ali, o que ela tá sentindo, o que ela tá vivenciando é fundamental para a estrutura emocional desse ser. Olha, gente, a minha tá tendo neném. Vai para a casa! Vai fazer! Eu peguei um dos meus neném. Você fala? Você fala? Falo. Pergunta o nome dele, quantos anos ele tem. Qual é seu nome? Júlio. Qual é o nome do seu pai? Eu não tenho pai. Só que eu tenho... Eu tenho duas mães. E a gente tem... E essa chama mãe, e a gente tem um adulto que cuida da gente, que chama mami. A gente sempre teve uma preocupação de... É uma novidade, né? Eu acho, nos dias de hoje, casais de mãe, pai, que têm filhos. E a gente se preocupava muito. Hoje, acho que bem menos, né? Com como as pessoas vão receber essas crianças, como o mundo recebe essas crianças. E a gente decidiu que a gente ia amar tanto eles. E a gente ia sempre falar sobre tudo com eles, que eles iam ser muito seguros de si para poder conversar com quem viesse perguntar o que fosse. Os casais gays têm toda a condição de estabelecer uma maternidade, uma paternidade, essas funções paterna e materna, não importa se são 2 mulheres ou 2 homens, ou se é só uma mulher ou só um homem.
São funções que podem ser exercidas por qualquer pessoa, independentemente do gênero. Os casais homossexuais podem ser excelentes pais, terem famílias maravilhosas, e quanto mais a sociedade aceitar isso, mais isso vai se concretizar, porque o apoio necessário para a parentalidade vai ser garantido. Dor de barriga. Dor de barriga? Peraí. Essa parte da música eu tenho certeza que vai resolver. 1, 2, 3 e... Can you feel the love tonight? You needn't look too far. Stealing through the night's uncertainties. Ah, que bonitinho. Love is where they are. Tá bom, vou fazer o timão. Você é uma amiga? Radhika was 7 months when she came into our lives. My take on Radhika is from wherever she came in for us. As versões do fato, a forma como as pessoas lidam com este acontecimento vão fazer toda a diferença. Então você pode, por exemplo, dizer que uma mãe, um filho nascido de uma determinada mãe, ele foi abandonado por aquela mãe, então ele foi rejeitado, e aquilo se é a história da criança, a criança rejeitada, abandonada. Ou você pode entender essa história como esta mãe, sabendo que não era capaz de dar o que esse bebê precisava, abre mão desse bebê em prol do bebê para que ele tenha uma outra família que possa fazer isso. É um gesto de amor, não é um gesto de abandono. So it is amazing because she has picked up mannerisms from both of us that is uncanny. So she has the habit of catching the corner of anything, a tablecloth, anything. As she was doing, when she was in his lap, she was just catching the edge of this. She used to do that with a pillow and sheet. When I was her age. 1, 2, 3, 4, 5. A person's personality is half their own, what is built in, which is 50%. Balanced 50% is environment, parents, school, the rest of the things. So if we don't have hold on our 50%, at least we have a hold on our 50%. On the other I think she's 80% like me. The bad things are attributed to me. All the 20% bad things she has is because of the father. We do plan to tell her about her option, but it has to be in a very sensitive manner. We will definitely tell her. It's not that there's nothing to hide about that. Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma vila para criar uma criança. A criança chega com tanta energia, com tanta criatividade, que a mãe só não dá conta pro começo da vida. Então é necessário o pai, a mãe, os avós, os vizinhos, a comunidade, para que essa criança se desenvolva. É impossível criar filho só, pai e mãe. Tanto pela gente, nós adultos, a gente precisa, né, dessa comunidade, e as crianças precisam de outras crianças e outros adultos referências, assim. E aí hoje a gente tem esse grupo de 6 famílias, que são as famílias do coração, e que a gente se ajuda nessa comunidade. E saber que a qualquer momento eu posso passar meu telefone e ligar, ou mandar um WhatsApp lá no grupo do bairro e falar, eu tô precisando de não sei o quê. Vou deixar aí. Ou, não tenho, mas o fulano tem. Sabe? Sempre tem um caminho, mesmo que não tenha a solução, sabe? Acho que é isso, assim, a gente se ajuda a caminhar. Uma das grandes solidões do mundo contemporâneo é a perda de comunidade. Perdemos esse sentido comunitário. A criança precisa disso. Ela precisa de crianças, ela precisa de pessoas, não só quando falta alguém da família, mas como um acréscimo. Ela precisa dessa ampliação. Isso muda tudo. Cada criança pertence à comunidade, pertence, na verdade mesmo, pertence à humanidade inteira. Humano.
parents passed away, I grew up here at Fruitful Talent Center with the volunteer parents. Before I saw that I've missed my parents, but time comes, they show me love and they bring me together as their parents, and then I saw, wow, whether my parents has already passed, but I have somebody who can embrace me, who can give me education, and then I said, it's okay. If they could not be there, I could be desperate, but they were there for me, and then I said, well, thank you. I'll call you my parents. And then I decided, let me also come and give back to these Fruitful Talent Center children. Some of the children don't have parents. And when they come to me, they tell me, do you know what Aunt Beatrice? I said, yes. Hey, before I had no parents, but now, long ago I was not eating food, but when you give me food and we play together, I feel very great. And then I tell them, wow, that's so good. You are my children, come to me. Mindless whether you don't have parents, so long as you are here, believe in God, and I'm here with you, everything will be good. Those children who doesn't have parents, they call this Fruitful Talent Center their home. Challenges we have, to be honest, like where they're sleeping, we don't have enough bed. Also, food is a problem. Honestly, there are days where we don't have. Like today morning, we didn't took breakfast, but I prepared water. Let's take this cup of water. Everybody took a cup of water, and we thank God. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. So if the foundation isn't very good in those first few years, then as you build onto that house, there's the risk that something bad will happen. गांव में लिया हूँ, रोहित का तबीयत खराब हो गया था, तो ब्लड चढ़ाए तो 50,000 रुपया अपने पास था, वो लग गया। उसको 12 पापा ब्लड दिया और उसका अपना पापा दिया, और खरीद कर एक थैला चढ़ा, तो 30-35 हजार रुपया कर्जा हो गया है। तो दिक्कत वाला, वो तो करने का मन नहीं करता। 30-30 मंजिल पानी बाल्टी से लेके चढ़ना पड़ता है, मसाला सिर पर तगार में लेके चढ़ना पड़ता है। 15 दिन पर कभी मिल जाता है 3500, फिर भी अपना दिक्कत से करता हूँ। बच्चे के लिए तो हर परेशानी सहना पड़ता है। First of all, being poor in itself is a violation of human rights. Yeah, every human being has a right to basic necessities or basic needs. Every human, food, shelter, clothing, health services, really the basics. Every human being has a right to that. Now, when you grow up in poverty, some of those things don't come by. So poverty denies children a lot of their rights. There are a lot of children who don't go to school. We have out-of-school children. And if you do your research and look at the background, you'll find the family cannot even afford to put a meal on the table. अपने भाई बहनों का अकेले ध्यान रखते हैं।
What were you doing the other day on the top of the roof? उस दिन बारिश हुई थी ना, तो इसका पन्नी ना निकल गया था, तो बहुत चू रहा था, इसके बाद ठीक कर रही थी मैं। What's the biggest dream you have? सपना कोई नहीं। The children whose development is at risk are children who live in very difficult circumstances. Not a bad day here, a bad day there, but chronic, constant days, weeks, months, years, where there's very little positive interaction, where the level of stress is so high, particularly for people in deep poverty or in violent environments or dealing with serious mental illness like depression or substance abuse, where there's no time left to think about next week or tomorrow. It's trying to getting through the day. And where the home may be just very disorganized, not because parents don't love their children, but they're overwhelmed by their own life circumstances. Mamake alikuwa na shida ya tumbo. Nikiona watoto wakiwa peke yao na yuko, sisikii poa sana. Ninajaribu kujitahidi kama mzazi ili wapate kitu yenye inaweza wasendekeza kwa maisha. Kitu yenye nataka watoto wangu waishi kwa maisha mazuri, wapate kusoma kama inawezekana, wapate kusoma mpaka mahali yenye wanaweza fikia. Children are not raised by governments, they're raised by people, right? They're not raised by institutions, they're raised by individuals, right? So in the end, a big part of this is how the individuals, the most important adults in a child's life are providing what that child needs. But the problem is when political values are mostly angry with adults who are not giving children what they need, or want to punish them, or minimally don't want to help them. You say, I'll be glad to help the kids, but I'm not gonna help those adults. Well, what science tells us is you can't help little kids without helping the adults who are caring for them, because the kids are not helped by programs, they're helped by people. Right? The consequences of not providing what children need are very expensive to society. And even for people who say, you know, I do a good job taking care of my kids, I work hard, I don't have things don't come easy, but I'm doing well by my children. And it's unfair to ask me to take responsibility for what other people are not doing for their children. I'm just worried about my own. The answer to that is, well, your own children, when they grow up, their lives are going to be easier or tougher based on how many other people their age are contributing to society or are a burden on society, right? Eu fui mãe muito cedo, aos 15 anos de idade. Aí, com 17 para 18 anos, engravidei de novo. E assim foi indo. Quando eu estava com 37 anos, eu me vi com 12 filhos. Foi quando eu tive as gêmeas, entendeu? Que com 9 meses, a Ana Júlia ficou doente, teve catapora e a catapora recolheu, virou varicela. Qual das duas é Ana Júlia? Essa daqui. Mas como eu estava tão entretida no mundo das drogas, entendeu? Eu não... Demorou, entendeu? Pra mim perceber que a minha filha estava doente, que ela estava morrendo. Aí é tão ruim relembrar isso.
meu pai, ele era muito violento. Ele não batia na minha mãe assim, só um tapa. Não, ele queria bater nela pra ver o sangue dela, entendeu? Caindo. Ele tinha o prazer de sair tacando a cara dela na parede, fazer o L na cozinha, entendeu? Eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a entender isso. Minha mãe, até hoje, ela não se conforma de eu lembrar, não é, Jairo? Minha mãe não se conforma, eu lembro de tudo. Lembro de tudo, entendeu? Do que ele fazia com a minha mãe. Pronto, tá acabando, ó. O Daniel, assim, de todos os meus filhos, o Daniel era o que mais percebia quando eu usava droga. Nenhum deles percebia, mas era o Daniel chegar e olhar pra mim, entendeu? Ele só olhava pra mim, balançava a cabeça e saía. Foi quando eu vim acordar, né, pra vida, que vi ele fazendo tudo de errado. Foi quando eu fui cobrar dele, ele perguntou pra mim, quem é a senhora? Quem é a senhora? Essa senhora é uma drogada? A senhora tá querendo falar o quê pra mim? Entendeu? Foi quando começou a tudo me incomodar. Aí eu queria ser uma mãe mais presente, uma mãe mais carinhosa, né? Eu queria ser uma mãe assim, entendeu? Que conseguisse sentar e escutar antes de, entendeu? Antes de escutar e já, não quer saber, entendeu? Eu queria poder escutar eles, entendeu? Eu não acredito em criança negligenciada pela mãe. Eu acredito em criança negligenciada pelo ambiente. Se uma mãe negligencia a criança a ponto dela ficar sem saída, cadê as outras pessoas? Uma criança não é só filho de uma mãe, ela é neta de alguém, ela é sobrinha de alguém, ela é vizinha de alguém, ela é cidadã de algum lugar, ela tem uma nacionalidade, quer dizer, a gente nunca pode pensar na negligência só um para um. There was a situation where Albert Einstein was interviewed by a journalist, and the journalist asked the question, Professor Einstein, if you had just one question about this universe, what would that be? And they expected some very sophisticated question. And he says, it would be, is the universe friendly? In the United States, we've conducted these studies that show what is the benefit of $1 of investment in the early years of the child. What is the effect in terms of its reduction in crime, the reduction in incarceration costs? That we find that each dollar invested pays back over the lifetime about $7. In terms of rate of return, which is basically how much you get per annum for each dollar you invest. So a passbook savings account might earn 3, 4, 5% per annum. What we found is that somewhere between 7 and 10% per year return, which is a very high return, much higher than the stock market in the United States. It's giving people the capacities to function, to be on their own, to be able to meet life's challenges. But at the same time, by doing that, you're making people more productive and you're reducing inequality. For me, if there would be anybody or any government that is serious about the development of their children or the future of their nation, as somebody who is investing in parenting, creating opportunities for parents that will give them space also to have quality time with the family. Parents sometimes worry that they don't have the money, they don't have the time, they can't buy their children fancy toys and computers and iPads and iPhones. What I like to tell them it's not those toys. You're the most important thing in that child's life. It's you. You're the best teacher. You're the first teacher. And it's the things that come for free. It's your words. It's your love. It's your play. It's it's that connection that you build between you and your child. That means all the difference in the world. So when we help the child, when we invest in early childhood, we invest in society as a whole. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story for the better.
takes away